Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e hoje temos uma pessoa muitíssimo especial. Mas antes de apresentar uma pessoa muitíssimo especial, vou apresentar uma outra que vocês já conhecem aí, mais ou menos. O seu nome é Fábio Borges. Velho. Tudo bom? Você gostei disso, você viu, né? Eu vou apresentar uma pessoa muito especial. E agora, mas antes de apresentar, tem o Fábio. Né? Mas é importante a amizade, isso é que importa. Mas realmente temos uma pessoa muito especial hoje aqui. E, cara, vai ser incrível o podcast hoje. Incrível. E eu vou começar te contando uma historinha. A historinha é que eu estava num evento em 2019 de desenvolvimento humano. E um evento muito bom, eu adorava, um evento chamado Transforma Gerações, da minha querida Márcia Belmiro, que eu tenho muito carinho. E aí, foi lá um palestrante qualquer que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. O cara chegou lá completamente despretensioso, subiu lá no palco, cara, e arrebentou. Arrebentou literalmente. De tal forma que eu falei assim, porra, eu quero falar com esse camarada aí. Quero trocar uma ideia com ele, bater um papo e tal. E aí, quando acabou a palestra dele, eu até tentei. Só que quando acabou a palestra dele, ele foi para trás, assim, num lugar ali onde ele estava vendendo uns livros. Ele tem um livro incrível, aliás, tem 2 livros, talvez até mais, enfim. Mas tinha esse livro lá a vender. E eu fui lá para ver se eu conseguia trocar uma ideia com o cara. Quando eu cheguei lá naquele evento de 1.000 pessoas, parecia que tinha 5.000 pessoas na fila para falar com ele. E eu não consegui falar com ele. Mas sabe uma coisa? Cá está ele hoje. Super especialista em gestão de pessoas, gestão de negócios, autor, consultor top das maiores e melhores empresas do Brasil. Está conosco aqui hoje, querido Ale Prates. Super Ale. Obrigado. Satisfação imensa. Bom que demais. Que honra. Mesmo um prazer ter o Ale aqui conosco, cara. Sério, muito bom ter aqui. Afinal, consegui, hein? Não consegui naquele dia, mas você está aqui hoje. Cara, Tá você é diferenciado, né? O cara não conseguiu um autógrafo, o cara me manda trazer do Brasil para Portugal. Exato, Tá vendo? não conseguiu um autógrafo, mas conseguiu um sequestro. Isso é muito bom, né? Mandei o Jarbas lá é. no meu avião particular, o Jarbas, e te pegava. Falei, Jarbas, pega lá o cara. Que história é essa de não me dar um autógrafo? Manda vir para cá. Ó, Ale, fala para nós um pouquinho, explica um pouquinho para nós o que você faz, um pouquinho da sua trajetória aí para as pessoas te conhecerem. Vamos lá. Eu sou um educador executivo, né? É assim que eu me apresento. O educador executivo é um profissional que vive a vida desenvolvendo pessoas e empresas, né? Então, eu costumo dizer que o meu trabalho é criar sinergia entre pessoas competentes e empresas evolutivas. O que isso significa, né? Que eu desenvolvo a competência das pessoas, sejam elas hard skills, soft skills, aquilo que as pessoas precisam para executar bem os seus trabalhos. E, por outro lado, eu desenvolvo as organizações também para que elas estejam prontas para receber essas pessoas. Certo. Quando essa sinergia funciona, aí você consegue ter times de alto desempenho, resultados que fazem, de fato, as empresas crescerem exponencialmente. Então, o meu trabalho há mais de 15 anos é fazer isso, é visitar as empresas, pequenas, médias, grandes empresas, e entender se aquele ambiente está pronto para as pessoas e se as pessoas estão prontas para aqueles ambientes. E aí, com base nisso, a gente trabalha com formação de liderança, palestras organizacionais, workshops, enfim, todo um trabalho voltado para, de alguma maneira, criar essa sinergia entre pessoas e empresas. Cara, bacana. Esse é o seu propósito, então? Esse é o meu propósito, cara. E eu tenho mais um, né? Eu falo que quando eu faço isso, quando eu ajudo, e aí eu olhando agora para as pessoas, né? Porque a empresa nada mais é do que um grande CNPJ que tem que entregar resultado, fruto de um sonho de alguém, enfim. Mas quando as pessoas estão inseridas naquele ambiente, eu busco muito trabalhar para que essas pessoas conquistem a realização profissional. Então, muito mais do que torná-las competentes para entregar um determinado resultado, o meu trabalho é torná-las competentes para que elas conquistem uma coisa que eu chamo de liberdade profissional. Ou seja, aquela pessoa estar naquela empresa porque ela quer estar ali.
não porque ela precisa pagar as contas, não porque ela está aprisionada dentro de um emprego que ela odeia, mas é aquela pessoa entender que no momento que ela está ali trabalhando, entregando o resultado, produzindo, ela está construindo a sua trajetória profissional, a sua vida, o seu patrimônio, e assim a empresa ganha, porque ela está formando uma pessoa altamente realizada, e essa pessoa ganha também, porque ela está construindo a sua trajetória. Cara, interessante. E eu acho incrível, tem uma coisa que o Alê fala que eu gosto muito, que ele faz a analogia, fala pra ele, aquela analogia do jogador de futebol, que o cara, assim, entender quando você vai numa empresa, eles entenderem que não é simplesmente pela empresa quando ele tem uma performance, é a carreira dele, né? Perfeito. E aí você tem essa analogia que eu acho isso incrível, assim. E como muita gente entende de futebol, então fala aí pra gente. É que eu costumo dizer que um profissional ele precisa compreender qual é o seu papel dentro de uma empresa, né? Se eu acreditar que o final do meu trabalho é somente realizar uma determinada tarefa, eu tenho um pensamento voltado ao emprego. Quando eu entendo que o meu trabalho ele é um meio para conseguir algo maior, eu começo a colocar o meu desempenho a favor de um jogo muito maior, né? E o que acontece com muitas pessoas, e boa parte do meu trabalho é trazer para as pessoas visão de carreira, o que acontece com muitas delas é começarem a permitir que fatores externos simplesmente destruam a sua carreira. Então, exemplo, eu estou numa empresa, eu estou descontente com o Rafael, que é o meu chefe, a empresa não tem alguns benefícios que eu acho que eu deveria ter, eu não ganho o quanto eu acho que eu deveria ganhar. O que eu brilhantemente começo a fazer? Eu começo a diminuir o meu desempenho para prejudicar a empresa. Acontece que a empresa ela vai continuar com ou sem você. E a sua carreira? Né? Porque no momento que eu estou fazendo isso, eu começo a não merecer nem isso que eu tenho. E aí a analogia que eu faço com o jogo de futebol imagina uma pessoa que está jogando, um jogador que está num time da Série B. Ele está brigando com o técnico, ele não está bem, a torcida contra ele e tal. Aí ele tem ideia brilhante, quer saber? Eu vou começar a faltar no treino, eu vou jogar mal. Você acha que esse cara, qual é a tendência dele? Ele ir para um time da Série A ou ele ir para um time da Série C? Né? Então, quando eu não valorizo o meu estado atual, eu passo a não merecer nenhum estado desejado. Então, as pessoas cometem esse grande erro, né? Eu penso assim, quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser bom. Quando acontecer tal coisa comigo, não, cara, você só controla hoje. Né? Então, quando você desmerece aquilo que você tem hoje, naturalmente você está jogando contra a tua própria carreira. É interessante isso, né, cara? Porque isso já passou muitas vezes na minha cabeça, sabe? Quando a gente olha, eu pensava muito quando eu assistia muito Fórmula 1, né? E você via, assim, dois pilotos, em teoria, com os mesmos carros. Sim. Então, por exemplo, teve uma época lá, sei lá, o Schumacher e o Rubinho Barrichello. Ou mesmo o Senna e qualquer outro piloto. E o que faz ele chegar onde ele chega, ter os melhores carros e ter um maior destaque, né? É que em algum momento da vida ele conseguiu se destacar quando ele foi pequeno, né? Exatamente. Então, quando ele tinha um carro menor, quando ele tinha um carro menos potente, etc. e tal, ele conseguiu ali se destacar, porque eu lembro dessa conversa, assim, não, o Schumacher é muito melhor do que o Barrichello, porque a Ferrari, ela privilegia o Schumacher e sempre dá o carro melhor. Ou pode falar agora, sei lá, a Red Bull privilegia o Max Verstappen, por isso que o Pérez não ganha. Cara, mas é porque ele se provou quando ele tinha uma situação menos boa e conseguiu escalar, né? Eu acho que na vida tem muito disso, né? Nós temos que provar quando nós temos, ou seja, quando nós temos com uma situação desfavorável a nós e nós podemos entregar mais do que aquilo que nos é pedido, né? Claro. E aí, eu lembro que você me contou também um pouquinho dessa história, eu queria que você contasse aqui um pouquinho como é que você começou aí, qual que foi essa sua virada de chave quando você estava lá no começo, por que você entrou nisso, assim, qual que foi esse momento que você falou assim, cara, eu preciso entregar mais, eu preciso... Legal. Né? Olha, com esse carro menos potente, eu preciso fazer mais, né? Eu preciso correr mais. Eu dei muita sorte na minha vida, assim. Eu encontrei a minha praia muito cedo, sabe? Eu, com 16 anos de idade, eu comecei a dar aula de informática. Olha. Eu não era bom em muita coisa, sabe? Eu não era bom em futebol, eu não era bom aluno, eu era vagabundo. Eu era aquele cara que eu não me dedicava a nada, não me engajava a nada. Mas eu lembro que na 8ª série eu comecei a aprender informática na escola, né? Com computação básica, me destaquei, me dei bem. E eu lembro que com 16 anos de idade, não tinha muita gente que dava aula ainda de informática e conhecia, uma escola me chamou. Cara, a primeira vez que eu pisei numa sala de aula
falei, cara, eu quero ficar aqui a vida inteira, porque era maravilhoso. Eu lembro que eu era o aluno, eu era, naquela sala, tinha 15 alunos ali, eu era o mais novo da sala. Gente mais velha querendo aprender comigo, aquilo me deu, sabe, uma coisa, um orgulho de falar, cara, que legal que eu tô aqui. E eu realmente era apaixonado por aquilo. E de tão apaixonado, eu lembro que com 17 anos eu já era coordenador daquela escola. Nossa. Porque eu me destaquei muito rápido, sabe? Porque dando aulas, os alunos avaliando bem. E Pô, eu me 17 destaquei. é uma criança quase. Uma criança, e eu era coordenador de outros professores. Com 18 eu coordenava mais 2 escolas já do mesmo grupo ali. Nossa. E foi muito rápido, assim. E aí eu fui me dando bem nisso, indo bem. Fui chamado por uma outra rede maior, que foi a rede Microlins, para ser professor de novo. Então era meio que fazer um downgrade da minha carreira, mas eu olhava para a Microlins como uma rede maior e fui dar aula de novo. E mais uma vez, eu lembro que um ano depois eu já era coordenador de uma franquia, na verdade sempre de informática. Informática, alguns cursos profissionalizantes ali e tal, mas sempre me destacando muito rápido. Aí é que aconteceu uma coisa muito incrível comigo. Eu cheguei para minha chefe, a Daisy, não esqueço até hoje, uma grande líder, assim, e ela era dona, né, de uma franquia pequena, lá na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. E eu cheguei para ela um dia e falei, Daisy, eu preciso ganhar mais. Ela falou, coincidência, eu também. Muito bom. Aí eu falei, pô, Daisy, mas é que eu tô ganhando mal. Ela falou, Ale, deixa eu te contar uma coisa, eu gosto de você, você tem sido para mim o meu braço direito aqui, mas eu não vou te dar aumento porque eu gosto de você. Você tem que entender que para você ganhar mais, você tem que me ajudar a ganhar mais. Eu falei, então, e como que é isso? Ela falou, olha, eu preciso de aluno. Se você me ajudar a trazer aluno para minha escola, naturalmente você vai ganhar mais, porque eu vou te pagar comissão, você vai ter mais turmas e tal. Eu falei, maravilha. E aí eu comecei a desenhar alguns projetos com ela, e um dos projetos foi fazer palestras em escolas estaduais sobre marketing pessoal, currículo, essas coisas, para despertar nas pessoas. Olha o marketing digital lá atrás, né? Só que é o marketing digital presencial, não existia marketing digital na época. Então eu ia para as escolas estaduais, fazia palestra e dizia para as pessoas, se vocês quiserem ter o seu próprio currículo, vão até a Microlins que a gente vai ter professores lá para redigir o seu. Isso começou a dar muito certo, começou a gerar matrícula pra caramba. As pessoas vinham, porque no currículo elas vinham que precisavam de um curso, alguma coisa assim. Aí então era tipo, uma coisa gratuita que vocês ofereciam. Exatamente, a pessoa ia pra lá. Pessoal. Isso, aí o time comercial preparado e começou a fazer matrícula. Isso começou a dar muito certo, tanto que a rede Microlins lá, o estado de São Paulo, me descobriu. Nossa. E o Sidney Calais, que era o master franqueado na época do estado de São Paulo, falou, Deise, quem é esse menino que está fazendo isso? Eu estou ouvindo. E ela contou, ele falou, olha, eu preciso dele aqui. Traz ele para cá, vamos fazer uma palestra com ele para os nossos franqueados, para ele poder contar. E foi a primeira vez que eu fiz palestra. Eu tinha 20 anos de idade. Eu lembro até hoje, mais de 100 franqueados numa sala. E eu fui bem, cara. Eu fui seguro, sabe? Quando você vai nervoso pra caramba, mas eu fui bem, seguro. E aí ele me convidou para ser coordenador master pedagógico. Então começou a minha carreira executiva aí. Olha que interessante. Desenvolvendo todos os professores do estado de São Paulo, coordenadores. E aí fiz... Você tinha 21 anos. 21 anos, cara. Novo, né? 21 anos, assim. Mas é engraçado que era... Mas, de novo, por que eu não ficava nervoso com aquilo? Porque era minha praia, sabe? Eu não estava inventando nada. Depois, quando a Rede Microlins comprou o Instituto em Beleza, eu fiz esse trabalho por eles também. E depois eu fui para a Rede Skill Idiomas, que foi o meu último cargo executivo, mas aí já dando treinamento nacionalmente, já era um trabalho muito maior, trabalhando com operação de franquias. E nesse meio tempo eu fiquei 10 anos, então, trabalhando com franchising, né, durante muito tempo. Então, vamos lá só retornar nessa conversa que você teve com a sua ex-chefe. Sim. Que ela falou uma coisa ali, né? Se você me ajudar a ganhar mais... Não, para você ganhar mais, você tem que me ajudar a ganhar mais. Foi isso que ela falou. Exatamente. O que essa frase significa aí para vocês aí, para nós aqui? Vamos ter uma discussão sobre isso aqui. O que isso significa aqui no nosso mundo? Significa que, cara, o mundo não é bonzinho com a gente, nunca vai ser, né? O mundo, uma carreira nada mais é do que aquilo que eu entrego para o mundo e o mundo devolve para mim. Então, ela me ensinou para mim, acho que o principal ponto de qualquer trajetória profissional. Para de se vitimizar. A vitimização não te leva a lugar nenhum. Então, chegar aqui para mim e dizer que você precisa ganhar mais, que você tem que pagar as contas, que não está dando, cara, isso não te gera valor. Pode ser que me dê pena de você, mas isso não te leva a um grande profissional. Quando você vem aqui e entrega valor, você começa a merecer aquilo. Então, ela me ensinou a assumir. Isso, ela me ensinou a assumir a responsabilidade, cara. Ela falou, quer mais? Faça mais. É uma vida. Não, e que bom que você fez essa pergunta para alguém que tinha como objetivo te ajudar a crescer. Exatamente. Porque se você faz isso para alguém que não quer te ajudar a crescer, tipo, então tá bom, quando você vira de costas,
Manda o menino embora aqui, por favor. Que o menino não quer ganhar mais. O menino quer ganhar mais. Bota alguém que não quer ganhar mais no lugar dele. Pronto. Mas essa é a diferença. A Daisy era uma grande líder, né? Então ela viu em mim essa vontade, essa ambição, Sim. me provocou e esse incômodo que ela me gerou um incômodo produtivo, de querer fazer mais, de querer ir além. Então ela foi para mim uma grande lição. E sempre na minha vida até hoje, eu aprendi isso, assim, que não adianta eu simplesmente pedir nada da vida, eu tenho que ir lá e fazer. Então essa questão de assumir a responsabilidade, que bom que eu aprendi logo cedo, né? E as coisas funcionaram para mim. E eu acho que ela fez um papel de um verdadeiro líder, assim, né? Fez. O que você acha que é o papel de um verdadeiro líder? Assim? Qual é a função de um bom líder hoje, nesse cenário que a gente vive, um mundo muito rápido, em constante mudança? Qual o papel de um bom líder? Respondo isso com muita clareza, Fábio. Para mim, o papel de um líder hoje é evoluir as pessoas. Por que eu digo isso? Interessante, olha, essa é uma boa, evoluir as pessoas. Sim, é porque não tem jeito. Se você acreditar que o papel do líder é entregar resultado, ele entrega, mas massacrando o time, destruindo o time, adoecendo as pessoas emocional e fisicamente, né? Porque as pessoas começam a viver aquilo como se não houvesse amanhã. E aí o que a gente tem hoje de gente doente, infeliz dentro das empresas é algo absurdo. Mesmo aquele líder entregando um grande resultado. Quando esse líder entende que o papel dele é evoluir as pessoas, qual que é o papel dele? É todo dia. Cara, ele está perto do time, ele dá feedback para o time, ele conseguir desenvolver as competências que cada um precisa para executar bem a sua função, é provocar as pessoas, assim como a Daisy fez comigo, para que elas sejam melhor. Quando ele faz isso, ele naturalmente faz com que as pessoas desempenhem bem. E o resultado é uma consequência positiva disso. Então, se eu acreditar que não, eu tenho que cobrar, eu tenho que massacrar, eu tenho que gerar pressão, e a pessoa que se vire, cara, essa pessoa entrega, mas por quanto tempo, com qual qualidade, e o que eu estou gerando de fato para essa pessoa. Então, o meu papel, eu até faço muito quando eu vou em congressos de RH, que eu falo com times de RH, eu falo para eles que RH não é gestão de pessoas. O dia que o RH se chamou de gestão de pessoas, os líderes adoraram, porque falou, pô, maravilha, se o RH faz gestão de pessoas, então, deixa eu trabalhar, e o RH faz a parte que é dar treinamentozinho para as pessoas, né? E eu falo, RH, não deixa isso não. Gestão de pessoas, quem faz é o líder. Porque a gestão de pessoas não é feita por meio de alguma determinação que o RH faz. Gestão de pessoas é cotidiano. Então, como que eu vou engajar as pessoas? Não é uma política organizacional. Eu engajo a pessoa se eu estiver lá, cotidianamente com ela, treinando, orientando, ajudando, reconhecendo, né? Então, o papel do líder é evoluir as pessoas, ponto. Pô, sensacional. Grande resposta. Eu nunca tinha ouvido isso e pensado isso, né? Porque eu acredito muito, Rafael, eu tenho uma crença muito grande que o nosso propósito nesse mundo é dois. Primeiro, é nos evoluir como pessoas, sermos melhor. Eu imagino, né, nós aqui, todos nós três aqui somos pais. E o que nós queremos dos nossos filhos é que eles tenham a melhor vida que eles consigam ter, que eles possam ter. Isso não significa ser milionário, isso não significa ter que significa que eles tenham um nível de alegria, de felicidade, de bem-estar melhor possível, que eles possam ser o melhor que eles podem ser nessa terra, né? E aí eu imagino que Deus, né, eu acredito em Deus e outras pessoas também, olhe para nós e fala assim, eventualmente, não sei se Deus fala isso, porque isso é muita prepotência minha, já que Deus, eu quero que Rafael seja melhor, mas eu acho que, de alguma forma, como criação divina, que nós possamos ser melhor a cada dia e sermos a melhor expressão de Deus nessa terra. Então, acho que esse é o primeiro ponto nosso aqui, é evoluir como ser humano. E a segunda é ajudar pessoas, é fazer diferença na vida das pessoas, né? E quando você fala isso sobre liderança, o líder, então, nada mais é do que um instrumento nessa terra para ajudar outras pessoas a serem melhor. Ou seja, ele mesmo se autoevoluir, ele ajudar a evolução de outras pessoas que estão do lado dele, que, olha só, né, que interessante, que essa vida confiou para aquele líder, aquele grupo de pessoas, né? Para ele estar ali à frente daquelas pessoas, para ajudar no processo evolutivo daquelas pessoas. E depois poder ajudar outras pessoas, porque eu acredito muito nisso. Nós temos um papel muito fundamental no mundo, que a nossa vida ela tem que ser um ponto de luz nessa terra.
E se a gente consegue fazer isso para as outras pessoas do nosso lado, cara, aí eu acho que nós cumprimos a nossa missão e o nosso propósito no mundo. Né? Muito legal. E você sabe que foi por isso até que quando eu decidi abandonar a carreira executiva, né, e abrir a minha própria empresa, eu fui, obviamente, né, para desenvolvimento humano e organizacional, porque esse era o trabalho que eu fiz durante a minha vida inteira. E porque eu percebi um princípio muito claro, desde cedo, assim, todas as redes pelas quais eu passei, as franquias que tinham resultado eram aquelas que tinham um grande gestor e um grande líder. As franquias que não davam resultado eram aquelas que eram opostas, que o gestor não era gestor, que ele não era líder, que ele não conseguia gerenciar o time. E isso é muito louco. Eu cheguei, por exemplo, na Skill, a nossa melhor franquia era Imperatriz do Maranhão, que tinha mais de 2.000 alunos. E aí você tinha franquia em Pinheiros, em São Paulo, num bairro, né, top, que ia mal, que inclusive fechou. Então não era o local, não, era você ter um gestor preparado. E esse gestor, ele era aquele que desenvolvia pessoas, era aquele que já formava... Então aí, peraí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, interrompendo, mas aí para entrar isso aí, Fábio, me acompanha aqui, desculpa aí interromper aí. Quais são, então, duas perguntas em uma, quais são as habilidades... Caraca, eu ia fazer essa pergunta pois agora. É. Tá vendo? Eu peguei essa pergunta. Por isso você viu que eu te pedi desculpa antes. Eu peguei essa pergunta de você. Foi pelo Wi-Fi, exatamente, assim. Logo. Deixou no Bluetooth. Fábio ali, eu sabia. Tem ideia, fala, pensando. gente. Senão as pessoas pegam. Pegam logo, tá vendo? Fábio, eu te conheço. Pelo seu olhar, já sabia. Mas eu quero saber se você sabe da segunda também. Quais são as habilidades que um bom líder deve ter? Essa é a primeira. E se, cara, me ajuda com uma resposta boa, porque você é uma pessoa inteligente, eu não quero só uma resposta assim, é desse jeito, que é assim... Se é aprendível. Exatamente. Tá vendo? Ele roubou as duas! Mas se é aprendível, e não só assim, não, é claro que é. É treinável, assim. Porque assim, cara, é claro, é igual a gente fala assim de vendedor, né? Não, nós podemos ensinar um bom vendedor. Eu vejo assim, que eu já perguntei para outra pessoa, é possível formar um bom vendedor? Aí, cara, normalmente a pessoa fala assim, não, é possível, com técnica, é possível. Só que, cara, no mundo, no dia a dia, a gente sabe que tem uma outra coisa que não é só o aprendível, não é só que a gente vai e aprende aqui, a gente vai na escola do Ale, e eu tenho certeza que são formações top das galáxias. É que às vezes tem um líder que é mais nato líder, ou tem um vendedor que é mais nato vendedor, né? Cara, como é que é isso, assim? Primeiro, as habilidades que você acha e se a pessoa consegue aprender mesmo, e se tem essa coisa, assim, tem uns que são mais do que outros, ou se é possível mesmo uma pessoa zero líder sair de qualquer lugar, de qualquer background e ser um bom líder? Tá, então eu vou começar pela última. Não, eu não acredito que todo mundo consiga ser um bom líder. Eu acho que todo mundo pode assumir um papel de liderança, mas entre ser um bom líder existe uma diferença muito grande, porque eu acredito sim que existam questões de talento ligado à liderança, tá? Mas também acredito que se uma pessoa que tem o desejo de ser um líder se desenvolver, colocar disciplina e colocar esforço, ela de fato consegue se desenvolver também para isso. Mas é óbvio que alguém que tem talento está sempre um passo à frente, né? Porque ela vai ter esse desenvolvimento quase que de uma forma natural. Assim. É muito fácil isso, é muito fácil, é muito perceptível isso. Mas quando eu olho para a competência vital da liderança para mim, eu consigo entender que ela é sim aprendível, né? Ela é uma habilidade mesmo, assim, algo que eu consigo desenvolver. Existem algumas, mas eu vou destacar algumas principais aqui. A primeira, para mim, é a capacidade de formar novos líderes, né? Que é uma coisa que quando você tem um líder que ele é muito inseguro, então ele chega numa posição de liderança, ele quer defender aquela posição. Ele quer ficar ali. Sim. E ele começa a ter medo de ser substituível. E para não ser, né, substituível, ele começa a segurar aquela cadeira dele. Então ele não passa informação, ele retém informação para ele não troca. E isso faz com que ele crie um time muito dependente, um time muito sem autoconfiança. E aí, naturalmente, esse próprio líder, ele vira refém, entre aspas, da competência dele. Porque a empresa nunca vai promover esse líder para o próximo passo, porque ela nunca quer deixar um buraco ali. Então ele cria... Ele cava a própria cova, que ele vai morrer ali, porque dali ele não cresce mais. Então, quando você tem um líder que não se preocupa com isso, ele fala, o meu papel é desenvolver as pessoas, além dele fazer com que essa pessoa consiga, inclusive, assumir o lugar dele, ele tem mais tempo para pensar nas funções estratégicas, ele tem mais tempo para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir, e ele salta para o próximo posto dele. Então, ele tem que entender que aquela cadeira que ele está, ele tem que ser rápido de lá. Rápido, e quanto mais rápido, melhor.
Então, para isso, ele forma pessoas. E aí, formar pessoas é algo que a gente consegue no cotidiano entender. Você pode aprender como você delega, você pode aprender como você dá um bom feedback, você pode aprender como que você se comunica e tem conversas difíceis. Então, são habilidades aprendíveis, né? Então, isso é uma das coisas, para mim, que um líder ele precisa ter. A segunda coisa, que é uma habilidade crucial de qualquer líder para mim, e aí eu vou fugir agora do aspecto emocional e vou para o aspecto racional. Um grande líder, para mim, a maioria deles que eu tenho visto que tem grandes resultados, eles são extremamente consistentes nas suas ações. Pois é. Tá? Isso, para mim, é uma das coisas mais fortes que eu vejo. Então, ele é um líder que ele define rituais de gestão para a sua equipe e ele faz aquilo acontecer. E ele faz todos os dias, né? Ele faz. Então, ele vai falar o seguinte, ó, de segunda-feira, das 9h15 às 10h30, nós vamos ter uma reunião de alinhamento da nossa estratégia, toda segunda-feira, das 9h15, religiosamente, Cara, peraí, tem então, a reunião. Fala aqui agora mais do que o que o líder faz. Você faz isso na sua empresa? Total, isso aí Fala alguma das coisas que você faz de prática semanal na sua empresa. Semanal. Eu vou, na verdade, eu vou falar de 4 rituais de gestão que a gente tem, que isso para mim é sagrado. Por um motivo simples, tá? Eu tô aqui em Portugal. A minha empresa está lá no Brasil. Cara, eu não resolvi nenhum problema aqui. Por quê? Porque eu não sou ansioso com a minha gestão. Por um motivo simples. Eu sei o que vai acontecer. Por quê? Segunda-feira, antes de viajar, eu tive uma reunião com a equipe, que é uma reunião que semanalmente acontece. Toda segunda-feira, das 9h15 às 10h30, a gente se reúne online, todo mundo apresenta o que nós tínhamos planejado para a semana anterior, o que nós fizemos e o que nós vamos fazer agora. Ponto. Todo mundo fala. Então, terça-feira, eu viajei, já sabendo o que vai acontecer essa semana. E por que eu não estou ansioso? Porque segunda-feira que vem tem outra reunião. Eu sei como é o processo que está acontecendo. Isso diminui a minha ansiedade, faz com que a comunicação flua. Aí nós temos uma coisa que a gente chama de construção da estratégia, que acontece 2 vezes por ano. Acontece no final do ano, que eu defino o próximo ano, e meio do ano a gente revisa e define os próximos 6 meses. Isso aí já ocorre. Aí eu tenho uma vez por mês uma reunião de apresentação de resultado, onde cada um apresenta as suas metas, o que atingiu, o que não atingiu e o que vai fazer para reverter. E uma vez por mês também nós temos uma outra reunião, que é a que eu mais gosto, que é chamada de Kumbuka, que na verdade é uma técnica, né, que é do pai da estratégia, esqueci o nome dele agora, Vicente Falcone, que ele entendeu que as equipes que melhor executavam as estratégias eram aquelas que aprendiam juntas. E ele criou um método chamado Kumbuka, que nada mais é do que a gente define uma coisa para que todo mundo da equipe assista ou leia durante o mês. E um dia no mês a gente define uma data, a gente se reúne, onde cada um vai colocar a sua contribuição naquela Kumbuka. Olha, eu aprendi sobre, sei lá, nós estudamos sobre happiness skills, por exemplo. E aí, o que você aprendeu com isso? O que você acha que você pode colocar no teu trabalho com isso? E como que a gente pode melhorar a empresa? Cada um contribui, a gente aprende junto, troca junto. Para você que é de Portugal, Kumbuka. Kumbuka é como se fosse um bowl que a gente come cereal. Isso, entendeu? Cada um coloca a sua contribuiçãozinha. Só que a gente chama de Kumbuka, que é pra gente comer as comidinhas, entendeu? Mas, então esses são os nossos rituais. E uma vez por mês, temos o ritual de feedback. Que aí eu sento com a minha liderança para dar um feedback sobre aquele trabalho deles e eles dão o feedback para mim. Mas o mais importante para mim, e todos esses rituais ocorrem, já está na agenda de todo mundo, já está bloqueado lá. Mas o mais importante para mim é a reunião semanal, porque nela ela faz com que eu diminua a minha ansiedade em relação à minha gestão. A gente discutiu e vamos trabalhar. Cara, eu não sou aquele chefe, por exemplo, que eu fico ligando. Eu não quero saber se o cara começou a trabalhar às 9, se ele começou a trabalhar às 10, se ele vai parar às 4, se ele vai parar às 6. Eu não estou preocupado com isso, porque ele tem um indicador dele que ele precisa tem que cumprir. entregar. E todo mundo hoje na sua empresa trabalha em casa? Trabalha home office? Home office, 100%. Todo mundo? 100%. Cada um trabalha onde quer. Eu tenho uma pessoa que é o meu diretor comercial, o Sérgio, que ele trabalha do escritório porque ele ama ir para o escritório. Ele não gosta de trabalhar em casa. Ele vai para cá, ele fica lá. Mas o restante do time, cada um, tanto que eu tenho um sócio meu que está em Brasília, eu tenho um outro sócio que está em Natal. Então, cada um está em um lugar e a gente vamos abrir aqui em Portugal aqui para ter a Bora, sócia aí. Pronto, é isso. Mas eu vou falar, tem um sócio em Portugal, hein, Fábio? Pronto aí. A gente conseguiu criar esse modelo e a gente funciona super bem. Então, e essa consistência faz com que as nossas ações aconteçam muito forte. Então, se eu como gestor não tenho... Então, se eu, por exemplo, começo a faltar nas reuniões, se eu começo a desmarcar,
eu desvalorizo isso, a equipe também passa a não fazer. Mas você tem muitos afazeres, assim, tipo, não é afazeres, assim, afazeres pode até cancelar, mas tipo, palestras e tal, né? Quando você tem isso... Então, perfeito. Se eu tenho alguma palestra, por exemplo, que tem que acontecer durante esse horário, a reunião vai acontecer sem mim. Vai acontecer, depois eu vou receber uma ata disso e tal, e vai acontecer. Mas o ritual é mais importante do que eu. Né? Mas eu sou chato para isso. Assim. Até quando eu marco palestra, eu falo para o cliente, a gente não podia marcar tal horário. Eu faço de tudo para que essa reunião ela seja preservada. Também segunda-feira de manhã é difícil ter palestra segunda-feira de manhã. É, muito raro. Por isso que a gente, inclusive, escolheu esse horário, porque é um horário já meio morto mesmo, né? O horário tá todo mundo chegando, então esse horário nosso é um horário que, cara, para nós funciona maravilhosamente bem. Assim. E aí, Ali, a gente está vendo, né? Você falou aí a questão dessas competências e de que dá para ser aprendido. Sim. Tem a questão do talento, mas dá para ser evoluído, dá para ser melhorado. Agora, quem é a pessoa que pode se beneficiar de aprender a desenvolver e melhorar a liderança? O que eu quero perguntar com isso? Tipo, vamos lá. O cara que tem uma microempresa, o dono de uma microempresa, o cara que está começando o negócio dele próprio. Porque às vezes a gente pensa em liderança, pensa só no CEO, sabe? Sim, né? Só o cara lá, o mega gestor, o gladiador, ou então os caras de empresas multinacionais, engravatados e tal. Não. Liderança é para quem? Quem é o líder? Não, e também, quem é que se beneficia? Por exemplo, assim, um funcionário público, ele se beneficia em aprender sobre isso? Então, quem são porque assim, o da microempresa, até acho que sim, porque esse realmente precisa mesmo ali, né? Mas um funcionário público ali, o Fábio, que era dentista no Brasil, cara, no setor público, aprender esses princípios, ajuda em quê? Ou se ajuda? Ou como é que ajuda em tudo, né? Tanto que nos últimos anos nós somos muito procurados pela área pública, né? Estou falando de Ministério da Economia, Advocacia Geral da União, Secretaria de Educação do Estado do Amapá, vários órgãos públicos nos procurando para melhorar a liderança, porque independentemente se lá existe estabilidade, se eu posso demitir uma pessoa ou se eu não posso, as pessoas precisam produzir bem. Então, quando você tem um líder que ao invés de exercer o cargo como uma fonte de poder, ele exerce o cargo como uma fonte de inspiração, você vai ter um ambiente organizacional muito mais fluido, né, com menos pessoas doentes, com as pessoas querendo fazer as coisas acontecerem. Então, qualquer ambiente funciona bem, porque no final das contas, a liderança ela pode ser uma grande influenciadora da produtividade. Né? Porque a produtividade, principalmente quando a gente fala no conceito da alta performance, né? O que é alta performance? Que é uma coisa que a gente tanto deseja. Né? Você nunca consegue obrigar alguém a ter alta performance. Eu posso obrigar o Rafael a ter performance. Fala, cara, você vai entrar às 8, você é às 6, e nesse período você vai entregar aquilo que foi combinado. Se você não entregar, eu te mando embora. Então isso é te obrigar a ter performance. A alta performance, que é esse desejo de ir além, entregar mais, de ser inovador, isso aí é um desejo de cada um. Então, se eu tenho um líder que promove um ambiente favorável a isso, as pessoas vão querer colocar o seu melhor em jogo. Então, as pessoas já entenderam que uma grande liderança ela pode influenciar muito positivamente a produtividade daquele time. E aí, quando você tem um empresário que tem 2 funcionários, cara, se ele exerce liderança com aqueles 2, ele vai tornar aquelas pessoas mais produtivas, ele não vai perder talento. Hoje, perder talento é muito caro. Né? Hoje, quando você perde um profissional, o custo disso é altíssimo, porque contratar é caro, treinar leva tempo. E aí, se você perde essa pessoa em 6 meses, o prejuízo que você teve é imenso, porque você demorou um tempão para que você possa desenvolver. Então, eu tenho uma loja, cara, com dois vendedores. Se eu perco um, cara, eu já perdi todo o histórico, sabe? Eu vou ter que treinar de novo. Então, esse gestor que aprende a ser líder de fato, né? Que aprende a desenvolver pessoas, né? E a fazer bons rituais, ele vai aumentar a produtividade. Então, ele se beneficia disso automaticamente. Interessante. E o líder? Ser sincero. Manda. Como é que o líder engaja os outros? Como é que ele motiva os outros? Porque a gente que não está no contexto ali do dia a dia, né? Porque de vez em quando, eu, né, Rafa, você, a gente entra na empresa, faz uma palestra, dá uma motivação, o cara que vai suar o dia inteiro lá todo dia, como é que ele pega as pessoas? Porque às vezes existe um contexto de empresa, mercado, é difícil e tal. Como é que ele faz para manter o cara
ou motivado? Sei que você gosta muito, você trabalha muito, você atua muito na questão do engajamento. Como é que faz a pessoa, cara, fazer o que tem que ser feito com vontade, assim? Eu sempre tenho medo que essa pergunta venha para mim, porque eu vou te falar o seguinte. Eu dediquei 2 anos da minha vida para escrever um livro sobre engajamento. Cara, eu fui estudar engajamento, eu fui para o MIT entender como que as empresas lá fora estudavam. Cara, eu fiquei 2 anos escrevendo sobre engajamento e eu cheguei a uma única conclusão. Que não é possível engajar as pessoas. Aí você não escreveu o livro? Não, eu escrevi. Tive que escrever. Minha conclusão foi essa. A porcaria da minha conclusão foi essa. Mas por um simples motivo, né? Quando você pega a definição de engajamento, o dicionário, ele fala o seguinte: engajamento é fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. Ou seja, engajamento é liberdade. Então eu não consigo obrigar ninguém a se engajar. O engajamento é do outro. E o pior, né? Eu não consigo nem me obrigar a se engajar. Eu não consigo acordar amanhã e falar, hoje eu estou engajado. Se fosse assim, a vida era mais fácil. Então eu entendi que engajamento não é uma decisão. Engajamento é uma conquista. Né? E você tem que seguir algumas etapas na vida para que isso ocorra. E aí, teve um cara que me ensinou isso de uma maneira muito especial, que é um técnico brasileiro, né, quem está nos assistindo aqui em Portugal, muito conhecido, chamado Muricy Ramalho. Muricy, ele foi técnico de grandes clubes lá no Brasil, campeão de todos os clubes, e eu tive a oportunidade de desenvolver a palestra do Muricy. E eu, fãzão dele, né, um dia eu sentei com ele, no meu primeiro encontro com ele, eu falei, Muricy, posso te perguntar uma coisa? E claro. Eu falei, Muricy, como você conseguiu ser tricampeão brasileiro pelo São Paulo? Que é um campeonato dificílimo, né, ele foi tricampeão brasileiro, seguido. Eu falei, isso é muito difícil, né? Eu falei, como que você mantém... Aí eu fiz uma pergunta que incomodou ele. Eu falei, como é que você motivava os jogadores? Ele falou, como assim? Eu falei, sério? Pô, 3 campeonatos seguidos, como é que você motivava o time? Ele falou, motivar? Eu falei, sim, como é que você motivava? E ele me respondeu com todo carinho, assim, desculpa a palavra, ele falou, Ale, motivação é o cacete, meu. Aí eu falei, como assim? Ele falou, Ale, presta atenção, o cara joga no São Paulo, um dos maiores clubes do país, o cara ganha bem, o cara ganha em dia, o cara tem 3 campos para ele poder treinar, o cara tem médico, dos melhores médicos, comida à vontade, ganha bem, ganha bicho quando ele ganha o jogo dele. E eu tenho que motivar o cara. Ele falou, não. Ele falou, meu irmão, eu tenho que cobrar o cara. Ele falou, e aí eu aprendi a ler que o que motiva não é historinha motivacional, isso aí empolga, né? Ele falou, o que motiva é resultado. E eu entendi isso. O verdadeiro engajamento, ele vem do resultado. Então, Fabião, você pode ir lá na minha empresa todo dia com a tua energia, dar bom dia para o meu time. Cara, com toda a tua energia. Se no final do dia essa pessoa não entregar resultado, essa motivação ela vai embora na mesma hora. E aí o que a gente entende então? Que o papel do líder não é engajar a pessoa, porque eu não controlo isso. Qual que é o meu papel? Ajudar a pessoa a desempenhar bem. Trazendo isso para o contexto do futebol, eu costumo dizer que é ajudar a pessoa a fazer o gol. Porque quando eu ajudo a pessoa a fazer o gol, essa pessoa se motiva automaticamente, porque o resultado veio. Então, se eu tenho alguém que está fazendo a função dela bem, que está cumprindo o papel dela bem, e ela está entregando resultado, eu não preciso engajar, porque o engajamento já está com ela está vendo aquilo acontecer. É igual fazer atividade física, cara. Você vai lá, treina, se no final do mês você subiu lá na balança e falou, perdi 3 quilos, ninguém tem que te engajar, não. O engajamento veio, porque você já veio. E aí você, então, o resultado é que mantém o engajamento vivo. E o resultado, ele vem do meu desempenho. Então, qual é o grande problema? É que o líder acha que engajar as pessoas ou é por dor, pressionando, ou por prazer, motivando apenas. Né? Então, gera motivação, vamos lá. Não, meu amigo, você tem que ir para a coluna do meio, que é o seguinte, ajuda a pessoa a desempenhar. Então, você pega um líder, por exemplo, que é de varejo, gerente de varejo, aí ele tem a loja. Aí ele chega no vendedor e fala assim, Fábio, quanto você vendeu hoje? Aí o Fábio fala, eu vendi 50 mil. Pô, mas a meta era 100, né? Aí eu falo, pois é. Ele falou, tem que melhorar, hein, Fábio? Fábio, eu sei, então amanhã eu quero 100 mil. Fábio, tá bom. Só que o Fábio não vendeu 50 mil porque ele quis. Ele vendeu 50 mil porque ele não soube desempenhar para vender 100 mil. Então, o meu papel não é esse. É falar, Fábio, vamos fazer o seguinte, quantas pessoas que você atendeu hoje? Eu atendi 30. Legal. Para quanto você vendeu? Eu vendi para 50. Fábio, então estamos com um probleminha aqui na tua conversão. Vamos dar uma olhada como é que está a tua negociação? Como que você está apresentando o produto? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando o Fábio a desempenhar. A partir daí, ele melhora o desempenho dele e esse resultado vem. Agora, por que o líder não faz isso? Porque dá trabalho. Então, é muito melhor cobrar ou terceirizar a motivação para o RH. Né? Então, o engajamento ele é uma decisão do outro, mas eu, líder, construo um ambiente favorável para isso. Interessante, interessante. Bom, aí com isso você tem uma escola de formação de educadores executivos, certo? Certo? É isso. O que a sua escola faz, assim, o que você entrega de melhor hoje? Hoje nós temos dentro da nossa escola, a Escola de Educação
executiva, é 3, nós temos 3 pilares, tá? O primeiro pilar é um programa chamado Educador Executivo, que é onde a gente forma a nossa mão de obra, né? Então, eu costumo dizer que eu formo profissionais para que eles consigam entregar aquilo que a gente oferece hoje lá para as organizações. Então, esses profissionais ficam em formação comigo durante 1 ano, aprendendo todas as nossas técnicas, para que quando a gente vá para alguma empresa para implantar algum programa organizacional, a gente leva esse time conosco, né? Então, isso é o passo 1. O Fábio, inclusive, é um dos nossos educadores executivos lá. Um dos mais requisitados, uma coisa incrível, assim, mais do que eu até, o que me dá uma certa inveja, né? Mas faz parte do jogo. E logo mais o Rafa também, né? Rafa, esse ano vai para lá também. E aí, com base nisso, nós temos um segundo programa, que é um programa organizacional, onde a gente faz programas de formação de lideranças. Então, nós vamos lá para aquelas empresas e entregamos desde um treinamento com 8, 16 horas de duração, até programas que às vezes eu fico na empresa durante 6 meses, 9 meses, 1 ano, formando lideranças organizacionais, para que os líderes consigam aplicar esses princípios que a gente ensina, construir um ambiente de engajamento, formar pessoas, formar novos líderes, né? Então, esse é o nosso grande produto hoje. Hoje, 80% das empresas que hoje são nossos clientes, elas compram os nossos programas de formação que são personalizados, né? Então, a gente entrega aquilo que cada empresa precisa. E temos um terceiro pilar, que é o pilar de universidade corporativa. Então, nós temos uma plataforma de conteúdo, que hoje já tem mais de 100 horas de conteúdos gravados. A gente implanta essa universidade corporativa nas empresas para facilitar o processo de desenvolvimento também. Então, mas é tudo, no final das contas, é tudo voltado a desenvolvimento humano, né? A desenvolvimento. Agora, se você pudesse, qual que é a maior dor das empresas hoje, você acha? Olha, tem alguma coisa assim que te chama a atenção? Tem. As empresas hoje, elas são, em grande parte, né, elas têm um modelo de gestão ainda muito focado em resultado. Sim. Então, é aquilo que você falou, né? Pô, você não vendeu hoje 50, amanhã vende 100, vai lá, amanhã tem que vender 100. O resultado é a única coisa que importa. Então, quando você tem uma empresa... E eu não estou dizendo aqui que o resultado não importa, tá? O resultado é muito importante. Mas eu estou dizendo que o resultado é construído por algo. Então, as empresas, quando têm foco exclusivo no resultado, isso quer dizer que qualquer coisa vale para chegar ao resultado. Isso é muito perigoso. Isso é um princípio que a gente joga fora valores, joga fora princípios, você maltrata o time. Então, as empresas têm que mudar esse mindset e entender que elas precisam focar no desempenho, ajudar as pessoas a desempenharem mais e melhor. Ponto 1. Outro problema que eu vejo em muitas organizações é que elas têm uma dificuldade muito grande de otimizar e inovar os processos. Então, elas vão fazendo as coisas como elas têm que fazer durante muito tempo. Por quê? Porque como o foco está no resultado, se eu parar para ficar pensando nos meus processos, isso é uma perda de tempo. Se eu parar para desenvolver o time, para que a gente possa evoluir os processos, é uma perda de tempo. Eu já vi empresa, eu já passei por isso, tá? Chegar numa grande empresa brasileira aí para treinar pessoas, o RH contratou um programa nosso gigante para treinar mais de 150 pessoas, eram times, cara, era um programa enorme lá. Eu chegar no primeiro dia para fazer a abertura do evento, na minha sala eram para ter, sei lá, 40 pessoas, e eu vi o RH tendo que ir nas mesas chamar as pessoas para irem para o treinamento. Gente, treinamento hoje não dá, eu tenho uma reunião, mas não dá. Mas como assim? Já está marcado há mais de 1 mês. Por quê? Porque as pessoas são tão focadas nos seus processos que elas não conseguem parar para se desenvolver. Aquilo é perda de tempo. Então, essa dificuldade gera muitos problemas, porque uma pessoa que trabalha 8 horas para entregar um determinado trabalho, então eu trabalho 8 horas para entregar X. Daqui a pouco, essa mesma pessoa, ela está trabalhando 12 horas para entregar os mesmos X. Daqui a pouco ela está trabalhando 16 horas para entregar o mesmo X. Por quê? Porque as demandas aumentam muito, o consumidor muda, o mercado muda, a tecnologia muda, mas ela não mudou. Então ela está tendo um esforço gigante para entregar o mesmo resultado. Ao passo que, se ela tivesse mudado o processo, se reinventado, evoluído, ela estaria trabalhando 8 horas para entregar X mais Y. E isso para mim é um grande problema. As empresas hoje elas estão tão preocupadas em entregar resultado que elas não estão pensando no processo. Interessante, interessante. Eu acho que você, uma coisa que eu queria te perguntar, a questão do... Você se apresenta enquanto educador executivo. Sim. O que é um educador executivo? Porque assim, a gente é comum, o palestrante, tem o coach, tem o team builder, tem tudo. Sim. E aí você traz esse termo. Como é que você cunhou isso? O que levou a isso e o que é um educador executivo? Bom, primeiro dizer o seguinte, eu sou fã do processo de coaching, fã absurdo.
Eu estou na área de coaching desde 2006, eu fui da primeira turma da Sociedade Brasileira de Coaching, e assim, eu fiz isso, me apaixonei por isso, vivi de coaching durante muito tempo. Só que chegou uma hora que eu comecei a olhar para o meu próprio posicionamento, eu comecei a entender o seguinte, peraí, eu vou numa empresa hoje, eu aplico o processo de coaching, eu aplico, só que eu também aplico treinamento, só que eu também faço consultoria, eu também faço mentoria. Então, coach não é a única coisa que eu faço. Então, não estava sendo coerente eu me apresentar como coach, mas fazer consultoria, treinamento, um monte de coisa. E aí eu comecei a entender que o que eu faço de verdade nessas empresas, né? E eu entendi que o meu processo nessas empresas é levar para as empresas educação executiva. É mostrar para qualquer pessoa, independentemente do seu nível hierárquico, que ela tem uma contribuição na estratégia desse negócio. Então, eu entendi que o meu papel era muito mais um papel de educador executivo. E quando eu estava conversando isso com uma agência que estava me ajudando, esse nome educador executivo surgiu. Aí eu lembro que eu fui no Google, coloquei educador executivo, não apareceu nada. Coloquei educadorexecutivo.com.br, não tinha, eu comprei tudo. Pronto, vem. O NPI é meu, tanto que a marca educador executivo é nossa, porque foi um nome que a gente criou. Né? Então, o educador ele é um profissional que reúne diferentes habilidades em prol das organizações. Então, ele entende que ele pode ir para uma empresa, ele pode fazer uma palestra, ele pode fazer um treinamento, ele pode fazer processos de coaching, pode fazer mentoria, consultoria. Então, ele reúne um conjunto de ferramentas para ajudar aquela empresa naquilo que a empresa precisa. Então, tem empresa que precisa de uma consultoria completa, a gente faz. Tem empresa que só precisa que eu vá lá desenvolver os líderes para eles aprenderem a dar feedback. Também preciso. Então, para cada realidade, a gente vai utilizando as ferramentas que nós temos. Então, isso é o educador. Ele reúne diversas metodologias em prol de uma necessidade organizacional. Boa, boa. Ale, vamos lá entrar numa outra conversa aqui e me ajuda aqui. Vamos lá. É um questionamento interno meu, assim. Nós falamos aqui de desenvolver empresas, desenvolver pessoas, ter mais resultados, ter mais alta performance. E muitas das empresas, obviamente, estão sempre, na maior parte das vezes, até você falou assim, e esse é um grande problema muitas vezes, é que elas estão voltadas no objetivo somente. Sim. E esquecem de uma série de outras coisas, inclusive das pessoas, né? Muitas vezes em prol do objetivo. E eu acho que isso tem a ver com uma sociedade que nós criamos, que é a sociedade do resultado a qualquer custo, que é a sociedade do capital. E quando a gente vai para uma empresa, para que ela tenha mais alta performance e entregar mais, e fazer mais, e crescer mais números, será que não está faltando também, e eu volto na minha palavra, que a minha palavra é propósito, né? Para que eu vou fazer isso? Ou seja, para que as pessoas vão só entregar mais? Para que as empresas vão crescer mais? Para que vai ter mais número? Para que só vai vender mais? Ou seja, o mundo vai, então, só crescer, crescer, crescer até explodir. Esse é o objetivo de todo mundo, o objetivo de todas as empresas, o objetivo... Cara, então nós vamos só trabalhar para isso. Ou seja, qual que é algo que seja talvez até mais profundo do que só desenvolver essas empresas, assim? Você está entendendo? Essa é uma questão meio filosófica aqui que eu estou fazendo. É uma questão meio de pensamento de vida, que eu penso, cara, para que nós queremos só mais? E muitas vezes, e aí eu quero entender também, quando você entra numa empresa, como é que você faz, para que a empresa talvez não olhe só para o objetivo final, mas olhe para um propósito muito maior, que é, de novo, a evolução humana. Sim. Que é aquilo que eu acredito, né? Parece, talvez possa ser até um pouco ingênuo da minha parte pensar isso, mas no fundo é aquilo que eu acredito. Porque às vezes eu acho que perde o sentido também só crescer mais, só ter mais, só desenvolver mais, percebe? Ou eu estou viajando demais? Não, eu percebo, eu entendo isso totalmente, e assim, uma coisa que me preocupa muito, em muitas empresas que a gente visita, né? A gente participa de muitos momentos de planejamento estratégico, né, de definição de números, e eu fico analisando aquilo, não é da minha conta, né, mas eu fico olhando ali para que depois eu possa trabalhar o time nas competências para alcançar isso. Mas o que eu vejo, às vezes, é assim, vamos lá,
Hoje se fala muito no famoso crescimento exponencial, né? Que as startups trouxeram, né? Pô, crescer 10 vezes no ano, crescer... Não, ok, eu acho legal, eu acho que tá tudo certo, eu acho que se esse é teu sonho, cresça, evolua e tal. Mas a pergunta é justamente essa, para quê? Né? Então, eu vou para muitas empresas que elas colocam um plano de crescimento absurdo. Mas aí você pergunta o seguinte, ok, então você vai crescer o dobro do que você cresceu o ano passado, seu crescimento ano passado já foi incrível, você vai crescer o dobro. Tá, isso vai gerar mais empregos? Aí, muitas vezes não. Ela vai crescer, mas ela quer crescer com o mesmo time, né? Você vai aumentar o salário dessas pessoas, essas pessoas, tudo bem, você não vai crescer o time, elas vão trabalhar mais. Mas elas serão melhores remuneradas para isso? Não. Tá, então você está querendo crescer para quê? Para aumentar ganho só do acionista, para que ele fique ainda mais rico do que ele é? Ou para você provar para a mídia, porque tem muito isso também, né? Você tem muito empresário midiático, então ele quer mostrar para a mídia, ele quer fazer isso porque no final do ano ele quer aparecer na Times, né? Como um empreendedor do ano. Será que só isso importa? Então eu realmente eu me questiono muito sobre isso. E tem uma pergunta que eu faço para toda empresa que me contrata, e incomoda muito essa pergunta às vezes. A empresa quer que eu fale sobre engajamento. Aí eu falo para a empresa o seguinte, perfeito. Engajamento é um equilíbrio entre dois fatores, racionais e emocionais. Tá? Racionais as pessoas vão ganhar bem para isso, elas vão ser bem remuneradas, elas vão ter premiação, tá tudo certo aí? Não, tudo certo, ali, já tem bônus, tá tudo certo. Perfeito. Vamos falar do lado emocional agora? Eu vou fazer uma pergunta. Por que vale a pena para essas pessoas se desdobrarem para alcançar os resultados que vocês desejam? Por que vale a pena? Se você me falar que é para receber bônus só, não vale mais para mim, porque esse racional a gente já falou que já está ok. Eu quero saber o porquê mais vale a pena para essas pessoas. Elas vão crescer profissionalmente, elas vão evoluir, elas vão chegar num novo patamar de carreira, elas vão ser mais valorizadas aqui, elas vão ter um ambiente melhor. Se essas perguntas não forem respondidas, a pergunta da própria pessoa não vai ser respondida, que é, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou me ralando tanto? Porque só pelo medo de perder o emprego, e o engajamento ele nunca está no medo. O engajamento ele está em algo maior mesmo, que eu consiga me conectar. Então, eu acho que essa busca incessante, às vezes, por grandes resultados, de quero dobrar, está muito mais ligada, às vezes, à vaidade do que à necessidade, de fato. Porque tem empresa que se mantiver do mesmo tamanho, cara, tá tudo bem. Ela já é líder, ela não precisa dobrar, tá tudo bem. Agora, para que eu tenho que ser número 1? Para que eu tenho que crescer tanto? Cara, essa é a pergunta. Esse raciocínio que você está fazendo aí, nós estamos aqui debatendo, que eu acho que esse é um grande desafio das empresas. Veja bem, o grande desafio me parece ser que a pessoa que está a trabalhar lá dentro, naquela empresa, dia a dia, ela entenda que o trabalho dela está a gerar alguma coisa que é muito maior do que simplesmente recolher o salário no final do mês. É isso. Né? Que ela entenda assim, cara, não, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu vou estar aqui, cara, vestindo a camisa da empresa. Mas para quê, né? O que isso traz? Eu acho que é isso, é o sentimento, o que isso traz para mim, o que isso traz para o mundo, o que o meu papel... Porque o que acontece muito nos nossos eventos, e aparece as pessoas aqui, é que muitas vezes as pessoas estão nas empresas 10, 15, 20 anos e elas já não aguentam mais. E o único objetivo delas estarem lá é o seu salário no final do mês. Mas, ou seja, isso é uma vida muito triste. Muito triste. Você viver ali só por causa disso e não entender que o seu trabalho, ele gera uma contribuição muito maior do que aquilo que a gente vê. Só que também é papel da empresa e do líder, né? Agora, do líder, a fazer essa pessoa entender. Primeiro, ele tem que entender que o dele também gera, né? Que ele está gerando algo muito maior para o mundo, isso é uma coisa, e fazer as pessoas entenderem daquela empresa que elas também, ao se dedicar, elas não estão fazendo só para a empresa, elas estão fazendo para uma coisa muito maior. Mas esse é um grande desafio, né? Das empresas fazer as pessoas entenderem isso, né? É um grande desafio e também, eu acho que é o desafio também da empresa ter a coragem também de abrir mão. O que eu quero dizer com isso, tá? Cara, o Fábio trabalha comigo, beleza. Cara, ele não precisa morrer trabalhando aqui. Cara, se o Fábio trabalhar comigo 3 anos, entregar resultado, mas se a partir desse trabalho ele se sentir bem para seguir uma carreira solo, para ir para uma outra empresa, tá tudo bem. Eu não preciso ter o Fábio aprisionado comigo 10 anos, sabe? Eu posso construir um degrau
para que ele consiga seguir a vida dele. Isso é um propósito que mexe com as pessoas também. Então, quando você entende que a empresa ela não precisa ser um território de gente frustrada, pode ser algo que a pessoa está aprendendo para o próximo passo dela. E o Fábio vai para o próximo passo dele e vai vir outra pessoa, e assim, que ele formou, porque ele sabe que é assim, ele forma e vai. Então esse ciclo faz com que a empresa consiga ficar bem. Então tem muita empresa que ainda hoje tem aquela coisa, mas eu vou treinar um colaborador meu, eu treino ele vai embora. Tá tudo bem, mas ele não foi embora porque ele foi treinado, ele foi embora porque o ambiente é ruim. Ele foi embora porque ele não tem oportunidade. Você nunca vai ninguém. Por que você foi embora? Porque a empresa me deu um treinamento. Você estava me pagando muito bem, estava me dando todas as oportunidades. Não me ajudou a evoluir, eu vou embora. Hein? Que lugar é esse que quer que eu melhore? Sai daí. Não existe, cara. Então eu falo para a empresa, não existe isso assim. A pessoa já está querendo ir, aí deu alguma chance e ela foi. Eu mesmo, quando eu decidi sair do mercado de franchise e abrir minha própria empresa, eu fiz isso por um motivo muito simples. Eu, quando eu me olhei dentro da minha empresa, eu era uma pessoa de operação. E eu adorava aquilo, cara. De ir para o país inteiro, desenvolver as franquias, as pessoas. Eu gostava da operação. E aí eu percebi que para eu crescer, eu tinha que ir para cargo estratégico. Eu não queria. Eu queria operação, que era o que eu gostava. Falei, opa, então como operação, eu estagnei. Eu cheguei no meu máximo aqui. Daqui eu não vou sair mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha empresa, porque é onde a operação tem valor. Né? Então, se eu for para várias outras empresas fazer operação, eu vou ganhar. E essa empresa que eu estava, ela entendeu isso, cara, e me valorizou. Eu avisei isso coisa de 8 meses antes, me mantiveram lá, fizeram a transição comigo. Foi um processo super legal, porque eles entenderam que o meu tempo ali já tinha dado, e tá tudo bem, cara. Eu não sou um traidor da pátria, porque eu fiz isso. Não, a empresa falou, então, é o seguinte, fica conosco até final do ano, porque você vai fazendo a transição para uma outra pessoa, pô, você vai fazendo o teu pé de meia, né? Vai fazendo o teu e tá tudo certo, a relação terminou super bem, viraram meu cliente depois, sabe? E tá tudo certo. Então, assim, o profissional também ele tem que perceber quando deu e tem que ter a coragem de falar, cara, eu vou ter que ir. Eu sei, e eu quando eu saí foi muito difícil para mim, porque você perde o teu cargo. Cara, quando chega no primeiro quinto dia útil, que o salário não caiu na conta, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Você perdeu o cartão corporativo, você perdeu muita coisa. Mas ainda assim, hoje eu olho para trás, os anos difíceis que tive, pô, valeu a pena. Então a gente tem que saber que vai doer, vai. Mas tem que confiar no teu talento, no teu trabalho e tem que ir embora. Né? E trabalhar e fazer o que tem que ser feito, né? Sr. Fábio, mais alguma coisinha aqui para o nosso amigo Alê? Queria que você falasse um pouquinho, assim, você veio aqui para Portugal, sim, passeou um pouquinho, né? Pouquinho, tá ótimo. Bem pouquinho. Estou sendo muito bem conduzido pelo Rafael aqui. O que você acha que dá para agregar aqui em Portugal em termos de liderança? Você, com a sua expertise do Brasil, o que você acha que dá para trazer da sua expertise de Brasil aqui para Portugal, para agregar em liderança aqui em Portugal? Olha, tem uma coisa que no Brasil nós fomos aprendendo muito. Infelizmente, no Brasil, a gente vive um déficit educacional muito grande, em todos os níveis, né? Desde o ensino básico ao ensino superior, infelizmente, hoje nós vivemos um déficit educacional muito grande, salvo, claro, pessoas que têm condição de ter um estudo particular de boa qualidade, mas na grande maioria o déficit educacional é grande. Então, no Brasil, as empresas aprenderam a se tornar grandes escolas. As empresas entenderam que elas precisavam ter lideranças capazes de resolver esse gap, porque não dá para eu querer o profissional perfeito. O profissional perfeito é pouco, e eu, sinceramente, acho que ele nem existe. Né? Então, as empresas entenderam que se eu quero crescer, eu preciso ter a oportunidade de abrir espaço para aquela pessoa que eu sei que não está pronta, e eu, como organização, eu vou ter que criar um trabalho muito grande para formar essa pessoa para que ela fique do jeito que a gente quer e a gente comece. Então, as empresas se tornaram grandes escolas, assim, grandes referências, grandes laboratórios de aprendizagem. Elas entenderam isso. Então, quando eu compreendo que uma liderança e uma empresa ela pode ser, sim, uma grande escola, o processo de ganho que você tem nisso é muito grande. E não é só por meio de treinamentos, não é isso. Mas é por meio de uma liderança que compreenda isso, que crie momentos consistentes para que as pessoas aprendam juntos, que esteja disposto a fazer isso. E aí, quando as empresas brasileiras começaram a fazer isso durante muito tempo e com muita consistência, elas começaram a crescer muito.
que elas começaram a formar novos líderes, elas começaram a ter um ambiente onde as pessoas querem estar, porque elas estão aprendendo, crescendo. Então, acho que essa é uma experiência que a gente consegue trazer muito. E na necessidade, a gente aprendeu a inovar, a gente aprendeu a criar ambientes diversos. Então, acredito que essa questão do líder que evolui as pessoas, lá nós aprendemos na marra. E eu acho que a gente pode trazer isso aqui como um aprendizado muito grande. Top. Sensacional. Não, senhor Rafael. Pô, muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, Ale Prates. Meu amigo, mas última mensagem que você queira deixar aí para as pessoas, talvez uma mensagem de amor, esperança, paz e união do mundo. Olha, minha mensagem, primeiro agradecer o carinho, obrigado pela receptividade. Obrigado pela confiança, receptividade. O Fábio já é parceiro nosso a longa data, o Rafa agora, que eu já vim se conhecendo bastante também, já é um grande parceiro, um grande amigo também. Mas a mensagem que eu deixo é a mensagem que eu encerro o meu livro Não Negocie com a Preguiça. Eu falo o seguinte, na vida você tem duas opções, né? Ou você se engaja ou a vida te obriga. Se você não se engajar com a tua saúde, algum médico vai te obrigar a fazer isso. Se você não se engajar com a tua carreira, daqui a alguns anos você vai ter que trabalhar em algo que você odeia, porque você vai ter que pagar as contas. Se você não se engajar com as pessoas que você ama, talvez daqui a alguns anos a culpa te obrigue a fazer isso. Então, sempre que a vida te obriga, não necessariamente é do jeito que você gostaria. Então, quem sabe a gente pode assumir a responsabilidade e fazer hoje aquilo que tem que ser feito. Né? Oh, sensacional, sensacional. E como é que as pessoas podem te encontrar aí? Redes sociais, o que você usa? Olha, eu vou dar 2 caminhos fáceis, né? O primeiro é meu Instagram, @lepratesOficial, é fácil me achar lá. Ou o meu LinkedIn também, Ale Prates, muito fácil achar. E ali eu mesmo administro as minhas redes, então é o maior prazer conversar com as pessoas, bater um papo ali, contem comigo. Maravilha. Senhoras e senhores, Ale Prates, muito obrigado, meu querido. Honra, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no podcast De Propósito. E já agora, eu te peço mais uma vez, não que eu ainda não te pedi, porque eu errei, já devia ter te pedido para você entrar aqui, assinar o canal, assina aqui o canal do YouTube, se você está vendo isso pelo YouTube. Você está ouvindo pelo Spotify também, vem aqui no nosso Insta, o meu Rafa Nassif, do Fábio Borges, Fábio Borges, manda lá uma mensagem, envia esse podcast para talvez pessoas que precisam e que você entende que talvez seja bom para eles ouvirem essas palavras de sabedoria aqui que nós tivemos, essa aula aqui do Ale aqui hoje. E estamos juntos aí. Mais alguma coisa, Fábio? Beijo no seu coração, você que nos ouve e nos vê. Beijo. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Viver com propósito. O podcast.